Quando voltei de uma viagem de voluntariado à Serra da Estrela, encontrei a minha vizinha à porta do prédio, no Bonfim, no Porto. A senhora estava plantada diante do meu apartamento como uma guarda antiga, a vassoura encostada ao corrimão e o sobrolho carregado. Mal me viu, não me deixou nem pousar a mala. Dona Maria, a sua casa faz barulho todas as noites, disse Dona Carmo, com a severidade de quem passa recibo da insônia. Gritos, risadas, vidros a partir. Já não tenho idade para isto. Diga à sua gente que tenha respeito. Fiquei de pedra, com a mão presa à asa da mala até os nós dos dedos me doerem. Dona Carmo, não há ninguém em casa. Estive fora há vários dias. Acabo de chegar, respondi, a voz a tremer. Ela ergueu o queixo, ofendida. Ouvi tudo muito bem. Não me tome por caduca. E tornou a entrar, batendo o portão de ferro com um estrondo que ecoou pelo pátio. Subi um lance de escadas devagarinho, tentando convencer o coração a voltar ao compasso certo. Talvez a vizinha tivesse confundido. Já tem mais de 80 anos, a vista e o ouvido pregam partidas. Mas, quando meti a chave na porta, hesitei. A fechadura estava lisa, intacta. O trinco interior, porém, estava solto, como se alguém o tivesse mexido à pressa. Empurrei a porta. Um ar frio e escuro caiu sobre mim, denso como um cobertor de sombra. As cortinas permaneciam corridas, não entrava sequer um fio de luz. O cheiro veio primeiro, um golpe pesado de álcool barato, fumo antigo de cigarro e um perfume espalhafatoso que nunca foi meu. Ao lado do tapete, uma pegada lamacenta marcava o mosaico, o desenho da sola nítido como um carimbo. Acendi o candeeiro do tecto. A luz amarelada derramou-se pela sala e o que vi tirou-me o fôlego. A mesa baixa, onde tantas vezes servi bolachas aos meus filhos, estava coberta de copos de vidro, alguns tombados, um deles com uma boca de batom vermelho vivo. O cinzeiro de barro, que ficava sempre vazio, transbordava de beatas. As cadeiras tinham sido arrastadas, o tapete amarrotado, as almofadas esmagadas como se alguém acabasse de se levantar dali. Fiquei uns instantes sem me mexer, a mala no chão, as mãos a tremer. Esta era a minha casa, o lugar onde criei o Antônio e o João, onde vivi com o meu marido até Deus o levar. Depois fiquei só, mas mantive tudo limpo, arrumado. Era a minha forma de guardar o que restava dos dias felizes. Um clique seco viu do lado da cozinha. Quase deixei cair o coração. A porta estava entreaberta. Toquei-a com a ponta dos dedos. Rangeu. Ninguém. Uma cadeira de madeira virada no chão, um pé partido, estilhaços de copo a brilhar no mosaico como gelo fino. Na ombreira que dá para o quintal, a porta de alumínio abanava ao vento. Lá fora, o meu limoeiro sussurrava, indiferente. No chão do pátio, bolinhas de papel de alumínio amassado, uma sacola preta amarrotada e um cheiro químico que me arrepiou a nuca. Tirei o telemóvel, fotografei sem pensar. Precisava de registro, precisava de me agarrar a alguma certeza. Voltei para dentro e corri os olhos por cada divisão como uma sentinela. O meu quarto estava intacto, colcha dobrada, mas aquele perfume pairava, atrevido, como se alguém tivesse repousado na minha almofada. No quarto dos rapazes,
Desabitado há anos, encontrei um lenço amarrotado escondido debaixo da cama do João. Trazia a mesma mancha vermelha. Apertei-o na mão. Doeu, abri janelas, queria ar, passavam 2 vizinhas no patiozinho e ouvi-as, finas como navalha. Outra vez, carocha! Todas as noites o mesmo escarcéu. Fechei os vidros com brusquidão. A vergonha subiu-me ao rosto. A minha casa, sempre decente, virara motivo de chacota. Sentei-me no sofá e tapei a cara. Desde que o meu marido partiu, aprendi a viver só. O Antônio trabalha em Lisboa, engenheiro, sempre a correr, mensagens curtas. A Lúcia, a mulher dele, fala comigo com gentileza, mas morna, como quem cumpre. O João, o mais novo, é polícia em Braga, turnos longos, não culpo nenhum, tem a sua vida. Eu escrevo antes de cada saída. Filhos, vou ao voluntariado de tal a tal dia. Não passem cá, não está ninguém. Fiz o mesmo esta semana. Foi então que um pensamento gelado me atravessou. A chave suplente. Dei-a ao Antônio, ao João e à Lúcia. Confiava neles. Terei sido eu a abrir a porta aos meus próprios fantasmas? Respirei fundo e fui buscar o saco do lixo ao pátio. Ao levantar a tampa do contentor, brilhou um isqueiro de metal com o logótipo de um bar da Baixa, desses que as raparigas comentam. O fogo louco. Ao lado, garrafas vazias de cerveja, latas amolgadas, maços estrangeiros de cigarros. Fotografei e escrevi no grupo de família. Filhos, alguém entrou em casa enquanto estive fora? Anexei as imagens e esperei com o coração encostado à garganta. A resposta do Antônio chegou por áudio, apressada. Mãe, não fui eu, estou atolado em Lisboa. A Lúcia também tem andado a trabalhar. Vou perguntar-lhe, não se apoquente. Li e senti o peito esmagar. Se não foi ele e ela tem trabalhado, quem então? O João não respondeu. Devia que estar de turno. Não quis aborrecer. Não queria ouvir o eco temível. A mãe está a imaginar coisas. Ao meio-dia, Dona Carmo apareceu de novo à grade, regador na mão, olhar afiado. Dona Maria, eu não quero chatices, mas isto foi um escândalo a semana toda. Até veio uma carrinha de madrugada, uns rapazes cheios de tatuagens a descarregar caixas de cartão. Se não acredita, pergunte ao senhor Miguel, da mercearia da esquina. Fui. O senhor Miguel, bom homem que vendeu rebuçados aos meus miúdos, confirmou. Vi sim, uma carrinha branca, matrícula suja, parou à sua porta. Meteram caixas. Pensei que tivesse alugado a casa, Dona Maria. Voltei com as pernas a pesar. Resolvi revistar tudo como quem monta um quebra-cabeças. Debaixo da escada, num recanto que quase nunca olho, encontrei um saco de pano. Lá dentro, maços raros, saquinhos plásticos vazios com um cheiro químico agressivo. Fotografei, travei a gaveta da secretária com chave e decidi, essa noite eu ia vigiar. Liguei a Teresa, amiga de sempre, e disse, fingindo cansaço, amiga, ainda demoro. Fico por aí hoje? Claro que sim, Maria, chá e pudim à tua espera. Saí de casa ao fim da tarde, deixei as cortinas corridas e todas as aparências de ausência. Às 11, envolta num chale escuro, regressei pela rua calada, escondi-me atrás do plátano da esquina. O poste derramava luz amarela.
e o meu coração parecia um tambor antigo. Primeiro, o som, um baixo eletrônico a sacudir o ar, risos agudos, copos a tilintar. Depois, as luzes de uma carrinha prateada varreram o beco. 2 rapazes musculados, de camisolas justas e braços marcados, tiraram 2 caixas. A minha porta abriu-se por dentro com familiaridade. Quem apareceu a recebê-los tinha o cabelo preso num rabo de cavalo alto, um vestido curtíssimo e uma cerveja na mão. A luz da sala bateu-lhe no rosto. O mundo parou. Era a Lúcia. Senti o chão fugir. A mulher do meu filho, a quem eu dera a chave, sorria com cumplicidade. Prendia-se ao braço de um deles como quem toma posse. Do interior, uma voz grossa trovejou. Andem, que os clientes chegam já para a mercadoria. Estiquei o pescoço através da frincha do portão. A sala inundada de luz, uma dúzia de corpos entre risos. Um homem barbudo, corpulento, pousou as caixas sobre a mesa da sala. Abriu uma. Dentro saquinhos de pó branco. Não sou ingênua. Droga. A minha casa transformada em entreposto. Agarrei o telemóvel com dedos trêmulos e fotografei sem flash. Um tipo saiu ao alpendre a acender um cigarro. Colei-me ao tronco, prendendo a respiração. O homem resmungou qualquer coisa e voltou para dentro. O reggaeton disparou. A boa venda! Alguém brindou. Vidros a chocar, gargalhadas. A cada som, uma facada. Eu, que lhes ensinara a apertar os atacadores junto do limoeiro, estava agora expulsa do meu próprio lar. A raiva queimou o medo. Empurrei o portão. O rangido soou como declaração de guerra. A porta da sala estava destrancada. Entrei com um pontapé. O cheiro a fumo, tequila e químico agrediu-me o rosto. No centro, Lúcia, de microfone na mão, cantarolava por cima do batimento teimoso da coluna. Quando me viu, empalideceu. O barbudo esmagou a beata no mosaico e sorriu com desdém. Calma, senhora, é só uma festinha. Festa! A minha voz saiu de gelo. Apontei os taquinhos. Converteste a minha casa num antro. Riram-se. O barbudo avançou um passo. A velhota está brava. Deixem-na falar. Não pode fazer nada. Tirei o telemóvel. Vou chamar a polícia agora. Ele esticou a mão para mo arrancar. Recuo. Lúcia lançou-se a mim, a maquilhagem a escorrer. Mãe, por favor, não ligue. Deixe-me explicar. Olhei-a nos olhos. Aquele brilho não era arrependimento. Era pânico. Abri a boca para responder. E nesse momento a porta da entrada bateu. Entrou o Antônio, de Lisboa, ainda com a pasta de couro. Parou no umbral. Viu Lúcia naquele vestido curto, os homens tatuados, os pacotes de pó sobre a mesa. O mundo dele desfez-se ali mesmo. A pasta caiu com um pum seco. Lúcia, o que é isto? Ela gaguejou, sem voz. Antônio olhou em volta, os ombros a tremer, não só de fúria, mas de dor. Fui até ele e toquei-lhe no ombro. Filho, respira. E, voltando-me para Lúcia. Fala, agora. Ela afundou-se no chão. Eu devo dinheiro ao Diogo. Comecei a apostar online. Perdi muito. Ele ameaçou a nossa família. Só emprestei a casa 2 vezes. Depois foram abusando. Disseram que se eu recusasse, faziam-vos mal. Antes que eu respondesse, o barbudo bateu palmas, irônico. Que drama bonito! Mas é melhor acabarmos isto antes que a senhora marque o 112. Eu abri a boca para gritar. E foi então que o som chegou. Primeiro longínquo,
depois a crescer, cortando a noite. Sirenes. Luzes azuis e vermelhas varreram o beco. As caras insolentes transformaram-se em pânico. O barbudo começou a enfiar os saquinhos numa mala negra à pressa. A porta escancarou-se de novo. Quem entrou foi o João, o meu mais novo, de farda azul. Atrás dele, 4 agentes. O barbudo ergueu as mãos devagar. 2 tentaram fugir para o quintal e foram bloqueados. As algemas fecharam-se com cliques secos. Música para quem esperava justiça. João varreu a sala com o olhar, parando no homem barbudo. Diogo Alves, acabou-se-te o jogo? Este ponto estava na nossa mira. Nunca pensei que o ninho fosse a casa da minha mãe. As minhas pernas cederam, apoiei-me à mesa. Lúcia começou a soluçar, repetindo que não queria, que a obrigaram. Eu ouvi, mas dentro de mim só restava um vazio frio. Amigos que me escutam, se esta história vos toca e querem que mais pessoas a encontrem, inscrevam-se no canal e deixem um comentário. As vossas palavras ajudam outras mães e avós a não se calarem. Obrigada do coração. Quando os agentes começaram a fotografar, a minha sala parecia zona de desastre. Vidro, cinza, pegadas, copos. E eu, no meio, a compreender que um lar não vive apenas de paredes, mas de verdade. Nessa noite, entre o clarão das sirenes e o cheiro a álcool que teimava em ficar, percebi. A minha casa não estivera vazia. Tinham-na transformado num palco de sombras. E eu tinha acabado de acender a luz. As sirenes já se tinham afastado, mas dentro de mim o ruído permanecia, um martelar constante no peito. Os policiais levavam os rapazes algemados e a sala parecia respirar um silêncio pesado, como se as paredes guardassem ainda os ecos da festa maldita. O meu filho João, de uniforme, não se mexia. Os olhos, habitualmente cheios de ternura, estavam agora duros como pedra. Aproximou-se de mim com passos firmes, pousou a mão no meu ombro e falou com uma voz que não lhe conhecia. Mãe, esta investigação já dura há semanas. Segui esta gente pela cidade inteira, mas nunca pensei que o covil deles fosse a tua casa. Engoli em seco, incapaz de responder. A minha mente procurava pedaços de lógica, mas só encontrava fragmentos partidos. Antônio, por sua vez, estava encostado à parede, com os punhos cerrados. A cada olhar que lançava à esposa, via-se o desgosto a crescer, um buraco negro a engolir a fé que tinha nela. Lúcia estava sentada no chão, rodeada de lágrimas e maquilhagem borrada. Repetia em voz trêmula: não foi por vontade, foi por medo. Eles ameaçaram a família, mas as palavras soavam ocas, vazias como cascas secas. Já ninguém acreditava. Os agentes vasculhavam cada canto da casa, recolhendo provas, saquinhos plásticos, restos de pó branco, garrafas partidas. Um deles trouxe até mim a mala preta cheia de pacotes. Aquele objeto parecia pesar toneladas. Olhei-o e percebi que nada voltaria a ser igual. O oficial encarregado pediu-me para confirmar quem tinha a chave de casa. A pergunta caiu como uma pedra. Baixei os olhos e, com voz arranhada, admiti. Eu própria entreguei a chave da minha nora. Confiei nela como a uma filha. Senti as lágrimas a arder, mas contive-as. A vergonha era maior que a dor. Quando a polícia terminou a recolha, a casa ficou num estado miserável.
as cortinas rasgadas, as garrafas pelo chão, o cheiro a fumo entranhado nas paredes. Olhei em redor e parecia que a minha vida inteira tinha sido saqueada. A mesa onde celebrara aniversários e ceias de Natal agora estava marcada por pó venenoso e cinzas. Antônio rompeu o silêncio. A sua voz era fria, tão fria que me arrepiou. Lúcia, amanhã mesmo trato do divórcio. Ela soltou um grito, lançou-se aos pés dele, tentando agarrar-se às suas pernas. Por favor, dá-me mais uma oportunidade. Fiz isto por medo, não queria perder a família, mas ele afastou-a com dureza, sem uma lágrima, como se um muro tivesse crescido entre eles. A família já perdeste quando abriste esta porta a criminosos. Na madrugada, quando todos saíram, fiquei sozinha na sala devastada. Ouço ainda o tic-tac do velho relógio da parede, impassível, como se quisesse lembrar-me que a vida não espera. Sentei-me no sofá, cansada, e olhei para a fotografia pendurada. Eu entre os meus 2 filhos, o meu marido atrás, sorridente. Essa imagem, que antes me trazia calor, agora feria como uma lâmina. Passei a noite em claro, a arrumar destroços e a tentar recuperar a dignidade do espaço. Mas cada objeto me falava, cada canto trazia o eco da traição. Um lar não é só tijolo, é confiança. E a confiança tinha se estilhaçado. Nos dias seguintes, a rotina parecia um fardo. O Antônio arrumava os papéis do divórcio, fechado em si, sem vontade de falar. O João passava a verificar se a vizinhança estava em ordem, vinha almoçar comigo, mas o seu olhar denunciava uma preocupação constante, como se tivesse medo de me deixar sozinha. A notícia espalhou-se pelo bairro mais rápido do que o vento. As vizinhas cochichavam quando eu passava. Uma delas chegou a dizer alto, coitada da Dona Maria, a própria nora a transformar-lhe a casa em antro de droga. Baixei a cabeça, não por vergonha de mim, mas pela ferida que me abriram. Eu, que sempre me orgulhara de ser discreta, tinha me tornado tema de esquina. Um fim de tarde, enquanto regava as rosas do jardim, a Dona Carmo apareceu com uma cesta de pão quente. Estendeu-ma com mãos calejadas e um sorriso que, pela primeira vez em muito tempo, não era áspero. Agora sim, Dona Maria, a sua casa voltou ao sossego. Esta noite dormi sem sobressaltos. Agradeci com um aperto de mão sincero. Apesar da dureza, percebi que as suas queixas foram aviso e não maldade. Se não tivesse falado, talvez eu nunca tivesse descoberto a verdade. Ela abanou a cabeça, suspirando. Os vizinhos são para se ajudarem, e a senhora merece paz. À noite, sentei-me na sala já limpa, o cheiro a lixívia e a flores do jardim misturados. Peguei no telemóvel e escrevi aos meus filhos. Estou bem, obrigada por nunca me deixarem só. O Antônio respondeu com um coração vermelho. O João mandou uma fotografia em serviço com as palavras: cuide-se, mãe. Olhei em redor e pensei que, por mais que as paredes tenham sido profanadas, a casa ainda era minha. O limoeiro no quintal continuava firme e as rosas floresciam. A vida, mesmo depois da tempestade, insiste em brotar. Mas dentro de mim sabia que havia feridas que nem o tempo curaria. Perder a confiança de alguém a quem chamava filha era como ver um espelho a estilhaçar-se.
Por mais que junte os pedaços, nunca mais volta a ser o mesmo. Ainda assim, prometi a mim própria uma coisa: não deixaria que a escuridão daquela noite definisse os meus dias. Eu iria aprender a viver com as cicatrizes como quem aprende a caminhar depois de uma queda. E assim adormeci, agarrada a essa promessa frágil, mas luminosa, como quem segura uma vela no meio da tempestade. A manhã seguinte nasceu com uma claridade suave, mas dentro de mim tudo parecia enevoado. Preparei uma chávena de café forte e sentei-me à mesa da cozinha, olhando em silêncio para a janela que dava para o quintal. O limoeiro balançava lentamente com o vento, e o cheiro cítrico lembrava-me dias felizes de infância dos meus filhos. Porém, a lembrança vinha agora misturada com uma dor funda. Esse quintal fora testemunha de uma invasão que eu nunca imaginara. O João, depois da operação policial, passava lá em casa mais vezes. Sempre em silêncio, verificava as portas, o portão, observava se havia movimento estranho no beco. Eu sabia que ele queria dar-me segurança, mas também percebia a tristeza oculta nos olhos dele. Ter visto a própria cunhada algemada pesava-lhe na consciência. Nessa manhã, enquanto lavava a louça, ele aproximou-se. Mãe, vamos ter de prestar declarações formais. É necessário. Assenti com a cabeça, mas não consegui responder. Era como se cada palavra sobre o assunto fosse mais um punhal cravado na minha alma. Do outro lado, o Antônio mal falava. Aparecia pouco, ocupado com os papéis do divórcio e com o trabalho em Lisboa. Quando vinha, limitava-se a ficar calado, o olhar perdido, como se tivesse envelhecido 10 anos numa semana. Eu tentava não animá-lo, preparar-lhe os pratos que mais gostava, mas ele comia em silêncio, agradecia e saía. A dor da traição de Lúcia era tão profunda que nenhuma palavra minha poderia curar. Às vezes, ao vê-lo sentado no sofá com os ombros curvados, parecia-me o mesmo rapaz que em criança vinha chorar ao meu colo quando caía e se magoava. Só que agora eu não tinha um penso rápido nem um beijo que resolvesse. A ferida era na alma. No bairro, os murmúrios não paravam. As vizinhas encontravam-se ao final da tarde, cada uma com o seu avental e um saco de compras. Mas a conversa recaía sempre sobre mim. Foi um escândalo, imagine, a própria nora, dizia uma. Coitada da Dona Maria, nunca mereceu isso, respondia a outra. Cada palavra, mesmo de pena, era uma punhalada. O que sempre me orgulhara de viver discretamente, via agora a minha vida transformada em espetáculo público. Uma tarde tomei coragem e fui visitar Lúcia na esquadra, não porque tivesse vontade de a ver, mas porque precisava de olhar-lhe nos olhos e entender. O agente deixou-me entrar numa pequena sala fria, com paredes cinzentas. Ela estava lá, sentada, o cabelo desgrenhado, o olhar perdido. Quando me viu, ergueu-se de imediato, lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Mãe, perdoe-me, eu juro que nunca quis isto, foi o Diogo que me obrigou. As palavras dela ecoaram, mas eu já não tinha lágrimas. Sentei-me à frente dela e, com voz calma, mas firme, respondi: Não me chames mãe, Lúcia. Perdeste esse direito quando profanaste a minha casa e destruíste o coração do Antônio. Ela soluçou, tentou tocar-me nas mãos, mas eu recuei.
Havia um muro entre nós impossível de derrubar. Saí dali com uma certeza. Mesmo que a justiça lhe desse uma pena leve, nunca mais faria parte da nossa família. O João, ao saber que eu a tinha visitado, franziu o sobrolho. Mãe, não devia ter ido. Essas pessoas usam as lágrimas como armadilha. Ele tinha razão. Mas dentro de mim existia uma necessidade de encerrar o capítulo, de lhe dizer cara a cara que já não me enganava. Com o passar das semanas, a casa foi se recompondo. Contratei um pedreiro que trocou a fechadura por uma nova, mais resistente. Limpei paredes, lavei cortinas, plantei rosas novas no jardim. O cheiro a pó químico desapareceu e no lugar dele ficou o perfume fresco das flores. No entanto, as cicatrizes invisíveis continuavam. Uma noite sentei-me a escrever no meu diário. As palavras saíram lentas, mas certas. O carinho pode segurar uma família, mas sem confiança, tudo se desmorona. A traição não vem dos estranhos, vem sempre de quem deixamos entrar. Fechei o caderno e suspirei. Nessa mesma noite ouvi uma batida leve na porta. Era o Antônio. Trazia o rosto cansado, mas os olhos cheios de algo que eu não via há muito. Determinação. Mãe, já tratei de tudo. O divórcio vai avançar. Não consigo perdoar. Sentei-o no sofá e pela primeira vez desde o início, ele chorou. Chorou como em criança, a cabeça entre as mãos. Abracei-o, segurei-o contra o meu peito. Filho, as lágrimas não são fraqueza, são limpeza da alma. Ele não respondeu, mas deixou-se estar ali, finalmente a libertar o peso. No dia seguinte, o João levou-me até ao Tribunal do Porto para a audiência de inquérito. As paredes altas, o silêncio dos corredores, tudo me parecia esmagador. Quando o juiz fez perguntas sobre a chave e sobre o meu testemunho, senti a garganta seca, mas respondi com clareza. Era preciso contar a verdade, mesmo que doesse. Ao sair, o João segurou-me pela mão. Tenho orgulho em si, mãe. Teve a coragem que muitos não têm. As suas palavras aqueceram-me mais que qualquer cobertor. Os meses avançaram. O Antônio mudou-se para um apartamento pequeno em Coimbra, procurando recomeçar. Telefonava pouco, mas sempre que o fazia, a sua voz mostrava ainda feridas abertas. O João, por outro lado, tornava-se presença constante. Passava os domingos comigo, ajudava-me a regar o jardim e às vezes ficava calado ao meu lado, como se a companhia bastasse. A dona Carmo, com o seu jeito ríspido, aparecia agora com pão quente ou legumes da horta. Apesar do seu feitio, eu sabia que ela cuidava de mim à sua maneira. Certa tarde de primavera, sentei-me no banco de madeira debaixo do limoeiro. O sol caía dourado e as rosas recém-plantadas abriam-se como se quisessem dizer que a vida continua. Respirei fundo, sentindo o perfume do jardim. Pensei no passado recente, a invasão, a vergonha, a traição, mas percebi também que sobrevivera. Continuava de pé como o limoeiro que resistira a tantas tempestades. E ali, sozinha, mas serena, fiz uma prece. Que os meus filhos encontrem paz, que a minha casa nunca mais seja profanada e que eu tenha força para transformar estas cicatrizes em sabedoria. Fechei os olhos, deixei o vento acariciar-me o rosto e senti que, apesar de tudo,
ainda havia esperança. O tempo continuava a avançar, como se nada tivesse acontecido. As pessoas no bairro voltavam às suas rotinas, mas dentro de mim os dias eram diferentes. Cada manhã, quando abria as janelas, sentia um alívio por ver a luz entrar, e ao mesmo tempo uma tristeza por lembrar o que aquelas paredes tinham presenciado. Não havia noite em que eu não pensasse na cena da sala cheia de desconhecidos, no riso de Lúcia, no cheiro de pó branco espalhado na mesa onde antes servira chá aos meus filhos. O Antônio ligava de vez em quando de Coimbra, onde tentava reconstruir a vida. A sua voz, mesmo ao telefone, era cansada, como se cada palavra pesasse toneladas. Eu ouvia-o falar de trabalho, dos projetos que o ocupavam, mas percebia que por trás de cada frase havia um vazio. A traição de Lúcia não era uma ferida que cicatrizasse depressa. Já o João vinha mais vezes ao Porto. Quando podia, almoçava comigo, trazia pão fresco da padaria e perguntava se eu precisava de algo. Muitas vezes ficávamos em silêncio, apenas partilhando o mesmo espaço. O silêncio dele era o meu remédio, mostrava que não estava sozinha. Uma tarde, recebi uma carta do tribunal a convocar-me para testemunhar no julgamento de Diogo e dos outros. Segurei o envelope com as mãos trêmulas. Sabia que teria de reviver tudo em frente a estranhos, contar como vi o meu lar transformado num covil. À noite, o João sentou-se comigo e explicou-me cada passo. Mãe, vai ser duro, mas é necessário. As suas palavras são provas. Eles não podem escapar. Assenti, mas o coração batia descompassado. No dia da audiência, vesti um casaco escuro e levei comigo o diário onde escrevia todos os dias. Achei que se a voz me falhasse, aquelas páginas poderiam recordar-me da força que precisava. No tribunal, o ambiente era pesado, o som dos passos ecoava nos corredores altos. Quando chegou a minha vez, aproximei-me do banco das testemunhas. O juiz perguntou-me quem tinha autorizado a entrada na casa. Respirei fundo e disse: fui eu que entreguei a chave à minha nora. Fiz isso porque confiava nela. As minhas palavras lhe soaram como um castigo que eu mesma me impunha. Confiar em alguém é abrir a porta da própria alma. E eu tinha aberto. Olhei para o banco dos réus e vi Lúcia com o rosto pálido, os olhos vermelhos. Ela tentava encontrar os meus olhos, mas eu desviei. Dentro de mim já não havia espaço para compaixão. Depois do julgamento, voltei à casa exausta. Sentei-me no sofá e o relógio da parede marcava as horas com a mesma calma de sempre. Pensei que, mesmo quando a vida parece ruir, o tempo insiste em seguir em frente. A justiça demoraria, mas um pedaço de verdade já estava registrado. O Antônio telefonou nessa noite. A voz dele soava firme, embora distante. Mãe, ouvi dizer que testemunhaste com coragem. Tenho orgulho em ti. Senti os olhos umedecerem. Aquele elogio vindo do meu filho ferido era como um bálsamo. No bairro, os vizinhos começaram a mudar de tom. Se antes cochichavam, agora aproximavam-se para oferecer ajuda. Uma trouxe-me laranjas, outra ofereceu-se para me acompanhar à missa. A própria Dona Carmo, com o seu jeito ríspido, tornou-se mais doce. Um dia trouxe uma cesta de broa e disse: a senhora aguentou-se como poucas. O Porto devia ter mais mulheres como a Dona Maria. Sorri, agradecida.
Às vezes, o respeito nasce da luta que sobrevivemos. O João, vendo-me mais animada, sugeriu que voltasse às atividades de voluntariado na paróquia. No início, hesitei. Tinha medo de deixar a casa sozinha outra vez. Mas ele respondeu com um olhar firme: Não pode viver com medo, mãe. A sua vida é maior do que estas paredes. As palavras dele ficaram gravadas em mim, e assim, com passos cautelosos, comecei a retomar a rotina. Aos sábados, ajudava na sopa dos pobres, arrumava roupas doadas, conversava com idosos solitários. Cada gesto me lembrava que ainda havia bondade no mundo. Certa noite sentei-me no banco do jardim, debaixo do limoeiro. As flores começavam a soltar o seu perfume fresco, e o céu do porto estava limpo, cheio de estrelas. Respirei fundo e pensei em tudo o que tinha vivido. O lar é mais do que um lugar. É a verdade que guardamos dentro. Sussurrei isso para mim mesma e percebi que, mesmo com as cicatrizes, ainda havia esperança de reconstruir. Os meses passaram com uma lentidão que só quem carrega uma ferida conhece. No exterior, a casa parecia recuperada. Paredes pintadas de fresco, cortinas novas, móveis arrumados. O cheiro a fumo e álcool desaparecera, substituído pelo aroma das rosas e do limoeiro no quintal. Mas, dentro de mim, as cicatrizes permaneciam. O Antônio, em Coimbra, tentava reorganizar a vida depois do divórcio. Telefonava pouco, mas quando o fazia, eu percebia no timbre da voz que ainda carregava um vazio enorme. Tinha deixado de falar de sonhos, de planos para o futuro. Limitava-se a comentar o trabalho, os horários, e às vezes o silêncio pesava tanto que eu tinha vontade de lhe dizer: Chora, filho, liberta essa dor. Mas não dizia, respeitava o muro que ele erguera para se proteger. O João, pelo contrário, estava cada vez mais presente. Aos domingos aparecia uniformizado, com aquele ar sério de polícia, mas assim que entrava pela porta, era novamente o filho mais novo que me pedia sopa quente. Ele ajudava-me a arrumar, a consertar pequenas coisas e ficava em silêncio comigo, sentado no banco do jardim. A sua presença era um bálsamo. Um dia recebi notícias do processo. O Diogo e os cúmplices tinham sido condenados a penas pesadas. A Lúcia, por não ter participado diretamente na venda, recebera uma sentença menor, mas teria de cumprir. Li aquelas linhas no papel e senti o coração dividido. Alívio por ver a justiça feita, mas também tristeza por pensar que uma mulher que chamei filha se tornara réu. Ao contar aos meus filhos, o Antônio ficou em silêncio, sem uma palavra. O João limitou-se a dizer: A justiça não apaga o que passamos, mãe, mas ao menos fecha uma porta. Assenti. Sabia que ele tinha razão. O bairro, pouco a pouco, devolveu-me o respeito. As vizinhas que antes cochichavam, agora paravam para conversar com mais carinho. Uma tarde, a dona Carmo trouxe-me um saco de maçãs e comentou: Já não se ouvem barulhos estranhos. A sua casa voltou a ser a mais tranquila da rua. Sorri e agradeci de coração. Mesmo com a sua dureza, percebia que ela, à sua maneira, cuidava de mim. Apesar de tudo, as noites eram difíceis. Muitas vezes acordava sobressaltada, imaginando passos na cozinha ou vozes na sala. Então acendia a luz, olhava em volta e repetia para mim mesma:
Estás segura, Maria, estás em casa. Era um exercício diário para reconquistar a paz. Para não me perder no medo, voltei ao voluntariado. Ajudava na paróquia, distribuía sopa e pão, falava com quem não tinha ninguém. Nessas horas percebia que, embora a vida me tivesse ferido, eu ainda podia oferecer algo de bom. Certa noite, o Antônio veio visitar-me sem avisar. Estava mais magro, mas os olhos já não carregavam o mesmo peso. Sentamo-nos à mesa da cozinha e ele contou-me que começara a dar aulas numa universidade. Falava com cautela, como quem reaprende a acreditar. No final, disse: Mãe, sei que nunca vou esquecer o que aconteceu, mas quero reconstruir. Não posso viver só da dor. As lágrimas subiram-me aos olhos. Apertei-lhes a mão e respondi: Filho, reconstruir não é esquecer, é ter coragem de seguir em frente com as marcas. Ele sorriu pela primeira vez em muito tempo. Os dias foram ganhando outra cor. O João continuava firme, o Antônio esforçava-se para encontrar um novo caminho, e eu, entre rosas e limoeiros, ia recuperando o meu lar. Mas sabia que a vida não voltaria a ser igual. A confiança, uma vez quebrada, nunca regressa como antes. Ainda assim, no banco de madeira do jardim, olhando para o céu estrelado do porto, percebi que havia uma nova forma de paz. Aquela que nasce depois da tempestade, quando sabemos que sobrevivemos. Fechei os olhos e murmurei: Senhor, dá-me força para continuar. Que estas cicatrizes sejam apenas lembrança e não prisão. E nesse instante senti que, apesar de tudo, estava preparada para seguir adiante. Os dias começaram a alongar-se com a chegada da primavera, mas dentro de mim ainda reinava um inverno pesado. Por mais que as paredes da casa estivessem limpas, que as flores no jardim se abrissem e que os vizinhos voltassem a cumprimentar-me com cordialidade, havia uma sombra que teimava em permanecer. Todas as noites, quando fechava a porta com a nova chave, sentia o peso do passado a vigiar-me. O barulho da chave a girar na fechadura soava como um aviso constante. Confiança não se dá a qualquer um. O Antônio, apesar de morar agora em Coimbra, começou a visitar-me de vez em quando aos fins de semana. Chegava cansado, mas eu percebia no seu olhar um esforço em manter-se firme. Durante muito tempo, ele evitara falar de Lúcia. Quando o assunto surgia, a sua expressão fechava-se, como se um muro invisível se erguesse à volta dele. Porém, numa dessas visitas, enquanto bebíamos café na varanda, resolveu abrir o coração. Mãe, sabes o que mais me dói? Perguntou, olhando para o horizonte, onde o Rio Douro refletia a luz dourada da tarde. Não foi só a traição dela, foi o fato de eu não ter percebido nada. Como é que eu, engenheiro, habituado a calcular cada detalhe, não vi que a minha própria mulher estava a desmoronar-se? Estendi a mão e segurei a dele, com ternura. Filho, não te culpes. Quando se ama, confia-se. O erro não foi teu, foi dela. Ele baixou os olhos, mas pude ver que aquelas palavras, ainda que simples, funcionaram como um bálsamo. O Antônio precisava de tempo e eu estava disposta a dar-lhe. O João, por sua vez, parecia carregar uma missão silenciosa: proteger-me. Vinha quase todos os dias ao fim da tarde. Às vezes trazia pão quente, outras vezes frutas frescas do mercado.
Sentava-se comigo no banco do jardim, debaixo do limoeiro, e ficava em silêncio. Era nesse silêncio que eu encontrava paz, porque sentia que não estava sozinha. Uma dessas tardes, perguntei-lhe: Filho, como conseguiste entrar naquela sala com tanta firmeza? Eu tremia de medo, mas tu entraste como se já soubesses tudo. Ele respirou fundo, passou a mão pelos cabelos curtos e respondeu: Mãe, eu já investigava o Diogo há meses. Sabíamos que ele usava casas vazias para esconder droga. Quando recebi a denúncia, nunca pensei que fosse aqui. Foi um choque, mas naquele momento não podia ser apenas teu filho. Tinha de ser polícia. As palavras dele fizeram-me estremecer. Percebi que, de certa forma, ele também fora traído, a sua própria cunhada envolvida num mundo criminoso. E como consegues lidar com isso? Perguntei. Com disciplina e com fé, respondeu, olhando-me nos olhos, mas também com medo, mãe. Medo de que um dia eu chegue tarde demais para proteger quem amo. Abracei-o, sentindo o uniforme frio contra a minha pele, mas também o coração quente do meu filho. Enquanto a vida voltava lentamente ao normal, as marcas invisíveis insistiam em lembrar-me de tudo. À noite, acordava assustada com ruídos imaginários, passos no corredor, vozes distantes, gargalhadas que já não existiam. Nesses momentos levantava-me, acendia as luzes e caminhava pela casa inteira. Cada quarto parecia sussurrar memórias daquela noite terrível. Para combater esse peso, escrevia no meu diário. Cada palavra era um tijolo a reconstruir a minha paz. Uma das frases que escrevi e sublinhei foi: uma casa não é feita apenas de paredes, mas de confiança. Quando essa confiança se quebra, é como se o teto caísse sobre nós. Mas, ainda assim, é possível reconstruir, pedra a pedra, se houver coragem. Na paróquia, voltei ao voluntariado. As pessoas que eu ajudava não sabiam da minha história, mas, ao olhar para os olhos cansados de quem sofria, sentia que partilhávamos algo em comum: a dor. Ajudar os outros era uma forma de sarar a minha própria alma. Um idoso chamado Manuel pegou-me na mão um dia e disse: Dona Maria, só a sua presença já aquece o coração. Essas palavras foram mais valiosas do que qualquer agradecimento. Certa noite, ao regressar da paróquia, encontrei o João sentado à porta de casa, à minha espera. O rosto dele estava tenso. Mãe, precisamos de conversar. Sentei-me ao lado dele. O ar estava frio e o silêncio da rua parecia mais pesado que o habitual. O que foi, filho? Recebemos informações de que ainda existem pessoas ligadas ao Diogo que não foram presas. Alguns desapareceram e pode ser que tentem recuperar o que perderam. Quero que esteja atenta. O coração gelou-me. Eu já começava a sentir um fio de tranquilidade e, de repente, a sombra voltava a pairar. Queres dizer que podem voltar aqui? Perguntei, a voz a tremer. É improvável, mas não impossível. Por isso vou pedir que tenha sempre o telemóvel à mão. Se ouvir qualquer coisa, liga-me imediatamente. Assenti, mas naquela noite o sono não veio. Fiquei a olhar para o teto, lembrando-me do riso de Lúcia e da arrogância do Diogo. A ideia de que ainda havia gente solta fazia-me estremecer. Na semana seguinte, uma situação confirmou os receios do João. Ao abrir o portão de manhã para regar as rosas, reparei numa pequena marca no trinco, como se alguém tivesse tentado forçá-lo. Nada fora roubado, mas aquela marca era um aviso silencioso.
Liguei imediatamente ao João, que veio em poucos minutos. Ele analisou o portão com um olhar atento, depois olhou para mim. Não é coisa de amadores. Alguém experimentou, mas desistiu. Meu Deus! Murmurei, sentindo as pernas fraquejarem. Ele abraçou-me com força. Não se preocupe, mãe. Enquanto eu estiver aqui, ninguém lhe toca. Mas, apesar das palavras firmes, percebi que também ele estava inquieto. Decidi então reforçar ainda mais a segurança. Mandei colocar câmaras discretas e um alarme moderno. O Antônio, ao saber, ofereceu-se para ajudar a pagar. Disse-lhe que não precisava, mas ele insistiu. Mãe, esta casa é a nossa memória. Se a proteger, também protege a nossa família. Senti orgulho ao ouvir aquilo. Apesar da dor, o meu filho ainda reconhecia que aquele lar era o coração da nossa história. As semanas seguintes foram mais calmas. Não houve novos sinais de intrusos. As câmaras permaneciam mudas, o alarme intacto. Aos poucos, voltei a dormir melhor, mas nunca mais recuperei a ingenuidade de antes. Cada barulho na rua fazia-me espreitar pela janela. Cada sombra me lembrava que a paz é frágil. Uma noite sentei-me no banco do jardim, debaixo do limoeiro, e pensei em tudo o que passara. A casa, outrora palco de gargalhadas de crianças, fora profanada. A nora que eu acolhera como filha tinha me traído, mas também percebi algo, sobrevivi, e mais do que isso, aprendi que mesmo quando o chão se abre, ainda é possível plantar de novo. Fechei os olhos, deixei o vento fresco acariciar-me o rosto e murmurei: enquanto eu respirar, esta casa continuará a ser um lar. Não pelo que aconteceu, mas pelo que ainda posso semear. E nessa noite, pela primeira vez em muito tempo, adormeci em paz. As semanas foram correndo como águas lentas do Douro, mas dentro de mim o tempo parecia mover-se em círculos. Todos os dias acordava cedo, abria as janelas e deixava a luz do sol entrar, mas sempre com aquele cuidado de quem vigia, de quem já não confia plenamente no mundo. O trinco da porta, que tantas vezes fora aberto com naturalidade, agora era revisto 3 vezes antes de me deitar. Cada ruído na rua fazia-me prender a respiração. Ainda assim, a vida insistia em continuar, e eu sabia que tinha de caminhar com ela. O Antônio telefonava-me mais frequentemente. Já não falava de dores, mas de projetos novos. Contava-me que dava aulas em Coimbra, que começava a sentir algum gosto no trabalho, que os alunos lhe traziam um sentido de renovação. Eu sorria em silêncio, sentindo que, pouco a pouco, ele encontrava forças para levantar-se. O divórcio com a Lúcia já estava consumado, e embora a ferida permanecesse, percebia-se nele uma vontade de recomeçar. O João, sempre presente, tornara-se uma espécie de guardião da casa. Vinha depois dos turnos, ainda de uniforme, cansado, mas fazia questão de verificar se tudo estava em ordem. Eu via nos olhos dele o peso da responsabilidade, mas também o orgulho de proteger a mãe. Muitas vezes ficávamos no quintal a beber chá, sem falar muito. O silêncio entre nós dizia mais do que palavras. O julgamento de Lúcia aproximava-se. Eu não tinha intenção de ir, mas a convocatória chegou. Na noite anterior, sentei-me no banco do jardim e chorei. Não chorava apenas por ela, mas por tudo o que se perdera.
A confiança, os domingos de família, os risos ao redor da mesa. Quando finalmente adormeci, sonhei com o meu marido, que já partira há anos. No sonho, ele dizia-me: "A verdade dói, Maria, mas liberta." No tribunal, vi a Lúcia sentada no banco dos réus. Estava magra, o rosto pálido, os olhos baixos. Quando me viu, tentou erguer-se, mas o guarda impediu. Não havia mais laços entre nós. O juiz lhe leu a sentença. Alguns anos de prisão reduzidos pela colaboração dela. Senti o coração apertar. Não porque quisesse vê-la sofrer, mas porque ali se confirmava que o que tínhamos vivido não era apenas um pesadelo, era realidade, registada para sempre. Ao sair, respirei fundo o ar fresco da rua. O porto parecia o mesmo, mas dentro de mim algo tinha mudado. Era como se, finalmente, tivesse fechado uma porta. As semanas seguintes trouxeram uma calma estranha. O bairro voltara à normalidade. As vizinhas cumprimentavam-me sem cochichos e até a dona Carmo passou a trazer-me legumes da sua horta com um sorriso sincero. Na paróquia, os voluntários acolhiam-me como se nada tivesse acontecido, e isso dava-me força. Mas, dentro de casa, o silêncio ainda pesava. À noite, ao olhar para o retrato da família pendurado na parede, via o meu marido sorridente, os meus filhos ainda rapazes, e sentia uma mistura de dor e gratidão. Dor pelo que se perdera, gratidão por ainda ter o Antônio e o João ao meu lado. Certa tarde, o Antônio chegou sem avisar. Trazia uma mala pequena e disse: "Mãe, posso ficar uns dias contigo? Preciso de respirar outro ar." Abri-lhe a porta com alegria. Durante essa semana, voltamos a ter refeições em família. O João também vinha e por algumas noites a casa voltou a encher-se de vozes, como antigamente. Ríamos à mesa, contávamos histórias antigas, lembrávamos os natais passados. Foi nesses dias que percebi que, mesmo com as perdas, ainda havia muito para viver. Uma noite, o Antônio disse-me: "Mãe, pensei que tinha perdido tudo, mas percebo agora que o mais importante continua aqui, a família." As lágrimas vieram-me aos olhos. Apertei-lhe a mão e respondi: "Filho, podemos perder pessoas, podemos perder confiança, mas enquanto tivermos amor, nunca estamos verdadeiramente sozinhos." A vida seguiu. As câmaras de vigilância permaneciam, o alarme nunca tocou, e aos poucos aprendi a viver com menos medo. Continuei a escrever no diário, cada página uma tentativa de organizar o coração. Um dia escrevi: "As casas podem ser profanadas, mas também podem ser purificadas. O importante é não permitir que a escuridão defina os nossos dias." Essas palavras tornaram-se o meu lema. Na primavera seguinte, organizei um pequeno jantar no jardim. Convidei os vizinhos mais próximos, a dona Carmo, o senhor Miguel da mercearia e até alguns amigos da paróquia. Pus uma toalha branca na mesa, arrumei pratos simples, colhi limões frescos do quintal. Quando todos se sentaram, senti o coração bater forte. Levantei o copo e disse: "Amigos, a minha casa já viu dias de escuridão, mas hoje quero que vejam luz. Quero agradecer a cada um de vocês, porque de uma forma ou de outra me ajudaram a continuar." Todos brindaram. Houve sorrisos, houve gargalhadas, e pela primeira vez depois de tanto tempo senti que a casa voltava a ser um lugar de vida, não de sombras.
À noite, quando fiquei sozinha, fui até ao banco de madeira debaixo do limoeiro. O cheiro fresco das flores enchia o ar. Olhei para o céu estrelado e falei em voz baixa: Meu Deus, obrigada por me deixares resistir. Obrigada pelos dos filhos que tenho, pela força que ainda encontro, pelas pequenas alegrias que ainda me oferecem paz. E ali, no silêncio da noite, percebi que a minha história não era apenas de dor, mas também de sobrevivência. Eu tinha enfrentado a traição, a vergonha, o medo, mas não deixara que nada disso me destruísse. Continuava de pé, com cicatrizes, sim, mas também com coragem. Os anos seguintes trouxeram mais tranquilidade. O Antônio refez a vida, concentrando-se no trabalho e em novos sonhos. O João continuou firme no seu caminho de polícia, sempre atento, sempre presente. Eu, no meu canto, entre rosas e limoeiros, aprendi a conviver com as memórias sem deixar que elas me prendessem. A casa já não era apenas um espaço físico, tornara-se um símbolo de dor, de resistência, de renascimento. Quando alguém me perguntava como conseguira suportar, eu respondia com simplicidade: porque não há outra escolha senão seguir em frente. Hoje, quando me sento no quintal e ouço o canto dos pássaros, sinto uma paz que pensei nunca mais alcançar. Sei que nunca esquecerei o que aconteceu. Sei que a confiança que dei a Lúcia nunca será recuperada. Mas também sei que a vida é feita de quedas e de levantamentos. E enquanto o sol continuar a nascer sobre o porto, enquanto o limoeiro continuar a dar frutos, eu continuarei a acreditar que, apesar de todas as sombras, ainda há sempre espaço para a luz.